O Atlântico Norte no inverno, há mais de 1000 anos, era um dos lugares mais hostis da Terra. Ondas gigantescas batiam contra navios de madeira, o vento cortante congelava a pele e o gelo se formava nas cordas e velas. Para um homem moderno, ficar à deriva nessas águas por algumas horas seria fatal. E ainda assim, os vikings navegavam por essas regiões durante semanas, sem qualquer proteção contra o frio dentro de seus barcos. Não havia cabines, nem paredes, nem fogueiras para aquecer o ar. Então surge uma pergunta que desafia o senso comum. Como esses guerreiros sobreviveram ao gelo sem nem mesmo acender fogo em suas embarcações? A resposta não é uma história de resistência sobre-humana, mas de engenharia, estratégia e inteligência social. Os vikings não improvisavam, eles transformaram o frio em algo administrável, usando técnicas de aquecimento humano, roupas sofisticadas e organização coletiva. Neste vídeo, vamos mergulhar nos segredos dos navios vikings e descobrir como estes navegadores conquistaram mares gelados sem depender de fogo. Para entender por que os vikings nunca acendiam fogo em seus navios, é preciso conhecer a construção dessas embarcações. Os barcos vikings eram feitos quase inteiramente de madeira, carvalho ou pinho para o casco, cordas de cânhamo ou lã para as amarras e velas de lã tratadas com gordura animal para resistir à água. Cada superfície era altamente inflamável. Além disso, os navios eram construídos no estilo clinker built, ou seja, as tábuas do casco se sobrepunham, vedadas com piche e recheadas com pelos e lã de animais. Essa técnica deixava o barco resistente à água, mas transformava cada centímetro em combustível. Uma faísca mal colocada poderia consumir a embarcação inteira em minutos. O design aberto dos navios aumentava ainda mais o risco. Não havia paredes, compartimentos ou barreiras contra fogo. Diferente das galés romanas ou bizantinas, onde o fogo podia ser isolado em uma cozinha segura, qualquer chama em um navio viking seria impossível de controlar. Arqueólogos e estudiosos em navegação antiga calculam que, em tais condições, um incêndio poderia destruir um navio completo em menos de 4 minutos. Cada vela, corda e tábua de madeira funcionava como um pavio pronto para acender. Portanto, os vikings não usavam fogueiras, braseiros ou qualquer outro tipo de aquecimento a bordo, não por descuido ou falta de tecnologia, mas por uma decisão consciente de segurança. O fogo em alto mar significava morte quase certa, e eles sabiam disso. A escolha dos vikings de não acender fogo a bordo não é apenas uma suposição, é confirmada pela arqueologia. Diversos navios escavados ao longo dos últimos séculos mostram um padrão claro: nenhum sistema de aquecimento ou cozinha a bordo. Em Roskilde, na Dinamarca, os famosos navios Skudelev foram encontrados preservados por quase 1000 anos. Escavações detalhadas revelaram barris de água, caixas de ferramentas, pedras de lastro e até restos de alimentos, mas nenhum braseiro ou lareira. A ausência se repetiu em todos os 5 tipos de navios: de guerra, carga e pesca. O navio Oseberg, datado de 834, tinha utensílios elaborados, mas eram bens funerários, não usados em viagens marítimos. O Gokstad, de 890, possuía sistemas complexos de armazenamento de água, mas zero equipamentos para cozinhar ou aquecer. Até mesmo as mais recentes escavações em Gjellerstad, de 2020 a 2021, com tecnologia de radar e scanners modernos, não encontraram nada que permitisse fogo a bordo. As sagas e textos históricos reforçam esse padrão. Leis norueguesas antigas, preservadas nos códigos Gragas, determinavam que os cozinheiros do navio precisavam preparar a comida em terra, fazendo viagens diárias para coletar água e cozinhar. Se não havia fogo a bordo, como os vikings enfrentavam o frio extremo do Atlântico Norte? A resposta está em tecnologia têxtil avançada e estratégias de aquecimento humano. Escavações em locais como Herjolfsnes, na Groenlândia, revelam roupas preservadas que mostram conhecimento profundo sobre isolamento térmico. Os vikings criaram sistemas de camadas de lã que retinham calor mesmo quando molhadas, algo que muitos materiais modernos ainda não conseguem fazer tão bem. Cada camada tinha uma função específica: resistência ao vento, isolamento, gestão da umidade e conforto. Um detalhe surpreendente estava nas mangas das roupas. Documentos como a Laxdæla Saga descrevem que mulheres da tripulação
costuravam as mangas com agulhas de ossos e linha encerada, vedando-as completamente nos punhos todas as manhãs. Esse procedimento criava uma espécie de barreira de calor, evitando que o frio entrasse e o calor corporal escapasse. Antes de combates ou desembarques, os guerreiros cortavam as mangas com suas facas saaks para se libertar. Essa técnica revela um conhecimento sofisticado de microclimas portáteis, muito à frente de seu tempo. Além das roupas, os vikings usavam peles de animais para proteção extra. Peles de foca, lobo e urso eram combinadas em camadas externas, oferecendo isolamento adicional e resistência à água. Essas combinações permitiam que a tripulação permanecesse ativa e saudável durante semanas em alto mar, mesmo sob temperaturas negativas. O resultado dessas técnicas era impressionante. Os vikings podiam enfrentar ventos congelantes, chuva e neve sem precisar de fogo, mantendo a temperatura corporal em níveis seguros apenas com roupas inteligentes e camadas estrategicamente ajustadas. Além das roupas, os vikings empregavam outra estratégia engenhosa para sobreviver ao frio extremo: o aquecimento coletivo durante o sono. Diferente da imagem hollywoodiana de vikings enrolados em peles individuais, eles utilizavam sacos de dormir compartilhados, conhecidos nas sagas como Hudfat. Esses sacos, geralmente feitos de pele de ovelha com forro de pelo, acomodavam dois corpos juntos. O objetivo não era conforto ou privacidade, mas sobrevivência. Dois corpos em um espaço isolado compartilhavam calor, mantendo a temperatura interna 15 a 20 graus mais alta que o ambiente externo, apenas com calor corporal. A organização social do navio complementava essa técnica. Segundo documentos como o Land Namabuk, a tripulação revezava turnos. Enquanto o marinheiro estava de vigia, o outro aproveitava o calor já gerado no saco de dormir. Isso garantia que o espaço nunca esfriasse completamente e que cada membro da tripulação tivesse acesso a um ambiente aquecido durante o descanso. Os sacos eram posicionados em áreas estratégicas do navio, muitas vezes entre os bancos de remo ou sobre plataformas de lastro, mantendo os marinheiros longe do ar mais frio da parte inferior do casco. Quando a vela era abaixada, ela funcionava como uma espécie de tenda, retendo o calor gerado pelos corpos e criando um microclima dentro do navio. Curiosamente, não havia privilégios para líderes ou chefes. Todos compartilhavam as mesmas condições, reforçando a ideia de que a sobrevivência dependia do coletivo, não do individual. Sobreviver ao frio intenso exigia mais do que roupas e calor corporal. Era preciso muita energia. Uma viagem pelo Atlântico Norte demandava entre 2.000 e 3.000 calorias por dia, e cozinhar a bordo estava fora de questão. Por isso, os vikings desenvolveram uma alimentação totalmente preparada para consumo frio. Escavações em postos de comércio e acampamentos, como Hedaby e York, revelam que eles carregavam peixe seco, pão duro, hardstack, mingaus frios e produtos lácteos fermentados, todos resistentes a semanas ou meses sem estragar, mesmo em contato com o sal e umidade. Um exemplo notável é o mingau frio descrito na Islendiga Saga. Grandes quantidades eram preparadas antes da viagem, misturadas com manteiga e sal para aumentar a durabilidade. Esse mingau formava uma pasta nutritiva que podia ser consumida diretamente ou diluída com água fria. O resultado era uma refeição prática, energética e altamente calórica, perfeita para enfrentar o frio sem precisar acender fogo. O planejamento alimentar era complementar à organização da tripulação. Como não havia cozinheiros a bordo, a preparação ocorria exclusivamente em terra, nos portos e acampamentos. Isso permitia que os navios saíssem já equipados com suprimentos seguros, sem depender de aquecimento ou cocção durante a viagem. Essa estratégia mostra como os vikings pensavam de forma holística. Eles combinavam roupas, aquecimento social e alimentação planejada para criar um sistema completo de sobrevivência no frio extremo. Enquanto os vikings navegavam sem fogo, outras culturas da antiguidade já haviam desenvolvido sistemas de aquecimento a bordo. Os romanos, por exemplo, utilizavam braseiros de bronze e fogões de carvão em algumas galés, enquanto os bizantinos possuíam cozinhas completas com chaminés e ventilação adequada em seus navios. No entanto, essas soluções não eram viáveis para os vikings. Os barcos do norte eram construídos com madeira altamente inflamável, velas de lã e cordas resinosas, tornando qualquer fogo a bordo extremamente perigoso. Além disso, manter braseiros comprometeria espaço útil, velocidade e capacidade de carga, fatores cruciais para incursões rápidas e transporte de suprimentos.
A arqueologia marítima de outros povos do norte da Europa, como anglo-saxões e frisões, revela um padrão semelhante ao dos vikings. Nenhum sistema de aquecimento nos navios, preparo de alimentos em terra e estratégias de sobrevivência baseadas em vestimentas e calor humano. Essa escolha demonstra que os vikings não eram tecnologicamente limitados, mas sim estrategicamente inteligentes. Eles optaram por segurança, eficiência e mobilidade, mesmo que isso significasse enfrentar frio extremo sem conforto. Essa decisão, combinada com roupas, sistemas de sono compartilhado e planejamento cuidadoso, foi essencial para seu sucesso marítimo. Os vikings não apenas sobreviveram ao frio extremo do Atlântico Norte, eles transformaram o desafio em vantagem estratégica. Sem fogueiras a bordo, desenvolveram roupas sofisticadas, sistemas de sono compartilhados, alimentação planejada e organização social, combinando engenharia, cooperação e inteligência prática. Essa abordagem não era sobre heroísmo individual, mas sobre planejamento, disciplina e inovação coletiva, elementos que permitiram que navegassem, conquistassem territórios e descobrissem novos mundos muito antes de outros povos. Se você se impressionou com a engenhosidade dos vikings e quer conhecer mais segredos históricos que desafiam o senso comum, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Cada descoberta histórica tem uma história incrível por trás e você vai querer acompanhar todas.